Boa noite, irmãos. Pedir que os senhores abram as suas Bíblias em Josué capítulo 1. Este será o texto que nós vamos refletir essa noite. Josué capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 e 2. Verdade. As crianças de 2 a 8 anos, por favor, para a sala. Obrigado. Todos acharam? Amém? Amém? O frio está até na garganta, hein? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe cada pessoa que se esforçou para estar hoje aqui na casa do Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra. Agradeço pelos hinos, que possam ter chegado como som suave aos seus pés. Também peço pelo culto que está acontecendo agora no Jardim das Fontes, também possa estar sendo bênção para o Senhor. Agradeço todas as bênçãos, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Bem, o Gui já leu praticamente o capítulo 1 todo no monólogo, né? Foi muito bom. É muito mais fácil visualizar quando tem uma pessoa demonstrando, né? Mas eu sou cristão desde pequeno e eu sempre aprendi de Josué, não esse capítulo, eu sempre aprendi de Josué a investida em Jericó, muito famosa, onde nós sabemos que Deus foi maravilhoso e foi como conquistamos a terra de Canaã, o povo de Israel. Mas, em minhas leituras, acho que como um jovem, acho que todo jovem um dia já se identificou com Josué, pelas famosas frases, seja forte e corajoso. Então, acho que todo homem, principalmente, já se deparou em algum momento refletindo sobre essa palavra. Em meus estudos, eu estava refletindo sobre esse capítulo 1, e aí, no verso 2, diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então, vamos colocar um contexto aqui para quem às vezes não domina tanto a palavra do Senhor. A gente tem um personagem que está morto, e esse personagem é Moisés. E aqui começa o livro de Josué. E fiquei pensando, olhando, e eu nunca tinha parado para pensar nessa parte do atravesse esse Jordão. E eu fiquei refletindo sobre isso, e a gente vai entrar um pouco mais nessa parte, mas antes eu quero dar um pouco de contexto de quem é Moisés, para quem talvez não tenha participado de todas as EBDs na infância. Então vamos para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, versículo 1 ao versículo 10. Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá,
tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Até aqui. Então, a gente percebe que Moisés estava em Midian quando recebeu o seu chamado. Chamado este que, para quem conhece um pouco, eu vou falar bem pouco da história de Moisés. Moisés nasceu dentro do Egito com os hebreus. Todavia, existia uma lei de matança às crianças e ele é depositado em um cesto, como a gente aprende quando é criança, né? Um cesto, e esse cesto desce o rio. E aí a princesa pega essa criança e adota. Moisés foi adotado pela princesa do faraó. E aí o que acontece é que ele ainda era de peito, né? Então ainda precisava do leite. Então ele procura uma hebreia para cuidar de Moisés. E Moisés é cuidado e também ensinado sobre os costumes e tradições e crenças do seu povo, mesmo estando dentro do Egito. O Egito era a potência naquela época, todavia os hebreus ficavam centralizados num canto, eles não se misturavam com os egípcios. Então eles tinham basicamente uma cidade dentro do Egito, onde eles cresciam, onde eles eram ensinados. E aí acontece que esse homem ele cresce como o filho de uma princesa, uma pessoa da realeza, mas sabendo que o seu povo era o povo cativo da mãe dele, da mãe adotiva dele. Então, o que acontece é que em determinada idade, ele está olhando o sofrimento de um dos hebreus e ele ataca um egípcio e o mata. E quando ele é morto, o que acontece é que o faraó pede a cabeça de Moisés. E é por isso que Moisés, nesse capítulo, ele não está no Egito, ele está no rebanho de Jetrô, em Midian. Então ele foge do Egito. Então é neste momento que Deus aparece para Moisés para mostrar o seu plano. Então, a gente estava nos jovens discutindo o culto, e aí eu falei, o texto é Josué 1. Aí alguém, eu preciso de um tema, porque eu preciso fazer o banner. Até o Corbani que me mandou no privado. Aí eu falei, coloca o plano de Deus. Porque é magnífico você pensar que Deus apareceu para Moisés e falou, este é o meu plano. Eu estou vendo o sofrimento do meu povo no Egito e eu vou tirar eles de lá. E ele escolhe Moisés para ser um líder nessa retirada. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre essa história que eu acabei de falar um pouco, só voltar ao capítulo 2 de Êxodo. Hoje não é o nosso foco falar sobre a história de Moisés, mas no capítulo 2 de Êxodo a gente tem toda essa narrativa que eu fiz, e depois vocês vão ver coisas um pouco mais conhecidas, as 10 pragas, tudo acontece nesse meio tempo. Então, Moisés lidera o povo dele para sair do Egito. E o que acontece é que ele vai para o deserto, que é onde começa a história de Josué. Então, Moisés tira o povo do Egito, e existem, como diz o pastor Viana, tem uma novela, esses dias eu vi, né? Era para ser 11 dias, virou 40 anos. A novela ficou bem extensa durante o deserto, e esse não é o nosso foco essa noite. Mas, quando
Deus se comunica com Josué, no verso 1 e 2 que a gente estava lendo. Então, é por isso que ele fala, né? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu, este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então, o que Deus está basicamente falando é, o plano que eu mostrei para Moisés, agora eu estou passando para você. É isso. E eu gostei muito de ver a atuação do irmão Guilherme, porque pensa você, né? Eu hoje exerço um cargo de liderança na minha empresa que eu trabalho. Eu sou um coordenador, mas às vezes é muito diferente quando você é um gerente. Então pense que Josué, ele não era qualquer um. Ele era um dos diretos de uma liderança que era Moisés, que era o líder do povo. Mas ele não era o líder. E hoje, como muito bem o pastor Viana falou de manhã, a liderança da igreja tem que ser feita por um pastor. Existe um peso no cargo, o cargo de líder, o cargo que vai seguir o plano que Deus está propondo para o seu povo. Então, vamos continuar agora a partir do verso 3. Josué capítulo 1. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui para Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui a gente vê Deus falando, às vezes até mais detalhado. Quando você vai para Moisés, ele não usa a expressão onde você pisar o seu pé. Mas aqui ele está deixando claro que ele dá as extremidades da onde seria a terra prometida que Deus estava dando ao seu povo. E é interessante, né? Imagina você ouvir do próprio Deus, o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés. E aí a gente pensa, né? Nossa, como que um povo sobreviveu 40 anos dentro do deserto? Ele sobreviveu porque Deus estava com ele. Porque nada poderia parar aquele povo, porque o plano de Deus para o povo dele não era que ele ficasse no deserto. O deserto não era um lugar tranquilo. Eles não estavam lá pegando um sol. Era um lugar ruim. Um lugar, para quem conhece um pouco, já pesquisou, um lugar onde o dia é escaldante e a noite é muito mais fria do que a noite que estamos aqui. Então, pense em você liderando não eram 50 pessoas, era um povo. Todo um povo. Pensa, o povo brasileiro. É isso. Esse era Moisés, essa liderança. Então, e aí a gente vai começar a ouvir as expressões que é muito famosa de Josué. E eu quero, aqui nesses versos, nós vamos ver elas 3 vezes. Então, a gente vai seguir do verso 6 até o verso 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te apartas da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu eu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que a gente tem uma divisão que é um ensinamento muito bom que nós temos que tomar para a nossa vida.
No verso 6, ele utiliza a primeira vez as palavras que nós estamos acostumados a falar. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Nesse primeiro momento, Deus está mostrando para Moisés, para Josué, o plano, a promessa. Você será o líder que vai fazer a conquista. Então, Moisés tinha recebido essa mesma, mas devido ao que aconteceu no deserto, ele não pôde passar do Rio Jordão. Para você que está curioso, vai ter que ler a história, porque eu não vou entrar hoje nesse mérito. E é muito interessante você pensar que ele fala: a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Entenda, o povo ficou 40 anos. Muitos deles nasceram no deserto. Muitos deles não passaram pelo Mar Vermelho. Mas a promessa era do povo. Então, imagine, criança sendo ensinada. Imagina você sendo um pai, uma mãe, e o seu filho: por que eu estou no deserto? Porque eu saí do Egito e Deus está falando para a gente que a gente tem uma terra que emana leite e mel. Eu sempre gosto de pensar no período do deserto, que deveria ser um período fantástico para ensinar as crianças assim. Porque hoje a criança pergunta: pai, o que é Deus? Quem é Deus? E aí você tem uma dificuldade, você não tem nada para materializar. Aí, acho que foi até o pastor Viana que me ensinou essa, assim: imagina você no deserto, seu filho: quem é Deus? Ah, essa nuvem aqui que acompanha a gente o dia todo, e à noite essa lacuna de fogo aqui que acompanha a gente. Deveria ser maravilhoso ver a soberania de Deus com o seu povo, mesmo numa situação difícil, uma situação do deserto. Então, esse é o primeiro: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te colocar na terra que eu prometi ao seu povo. Vamos para o verso 7 agora. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Novamente, e agora até com um a mais: muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui a gente tem que entender que o povo de Israel não tinha essa Bíblia. Não tinha. O povo de Israel tinha os 10 mandamentos. Então, hoje, se você for falar com um judeu, até hoje, eles são ensinados a saber o Pentateuco todo, de Gênesis a Deuteronômio, é a história deles. Neste momento ele fala, e aí aqui eu queria trazer um pouco a importância de como Deus trazia a palavra dele. Vamos para Deuteronômio capítulo 6, por favor. Deuteronômio capítulo 6. A partir do verso 5. Aqui, para dar um pouco de contexto, Moisés tinha acabado de receber as tábuas, com os 10 mandamentos. Então, ele fala ao povo, e aí a gente vai continuar aqui a leitura. A partir do verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes,
vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Isso é o que o povo recebeu após os 10 mandamentos. Não eram simplesmente 10 leis que eram como se fosse a nossa lei hoje que a gente tem aqui. Não. Era algo para ser ensinado aos seus filhos. Era algo para você ter na hora que você fosse viver. E quando nós pensamos na nossa vida cristã, essa lei se aplica. A Bíblia deveria ser igual os versos 7, 8 e 9. Ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa. Nós devemos trazer a Bíblia para o contexto do lar. Eu ainda não sou pai, sou casado já. Antes eu não podia falar isso, agora posso falar, vai fazer 2 anos já. Então, o pastor Neil me explicou uma coisa logo antes de eu casar, ele falou: Mateus, você tem a responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa. Como homem, você tem esse fardo. É um fardo bom, fardo leve, mas é um fardo que nós temos que honrar. Nós temos que trazer a palavra do Senhor para a nossa mesa, para ensinar. Às vezes, no meio de uma conversa, de uma discussão, trazer o ensinamento da Bíblia para que isso nos guie dentro do nosso lar, ensinando nossos filhos e andando pelo caminho, tentando levantando-se. Continuando no verso 8, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre teus olhos. Então, aqui, tudo que você for fazer com a sua mão, tudo que você for olhar, você tem que lembrar do que a Bíblia te direciona para fazer. E aí, quando eu li o verso 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, eu não tive como não lembrar de várias casas, de vários irmãozinhos que eu ia quando eu era pequeno, que eu ia na casa e tinha um versículo para todo lado. Você ia num lugar, tinha um versículozinho, e eu olhava aquilo e falava: nossa, né? Por que decoração de crente, né? Decoração de crente é ter. Ou, né, a decoração de crente é a Bíblia, né? A Bíblia do casamento que os pastores dão, a branca, aberta nos Salmos, é a decoração do crente. Mas a decoração do crente tem fundamento bíblico. Tem que estar dentro da sua casa, à vista, para que as pessoas que entrem no seu lar vejam que você é um cristão. Para que seus filhos vejam isso e às vezes se peguem lendo uma coisa que para eles está sempre ali, mas conectando eles com a palavra de Deus. Então, voltemos agora a Josué capítulo 1. Então, aqui está o segundo, né? Esforça-te muito bom ânimo. E agora vamos para o verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes a gente para pensar: nossa, mas Deus sempre falou que estava com o seu povo, e novamente Deus repete: não te mandei eu? Ele questiona, ele traz a discussão. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Mas o povo de Israel já tinha ouvido isso, e muito provavelmente Josué também. Vamos lá para Deuteronômio novamente, capítulo 31, é uma página, dependendo da sua Bíblia, do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio capítulo 31. Aqui, Moisés acabou de anunciar Josué como seu sucessor para o povo. E ele acaba um discurso, e a gente vai começar agora a partir do verso 1. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá as nações por diante de ti, para que as possuais. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado, e o Senhor lhes fará como fez a Sión e a Og, reis dos amorreus,
e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos seus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança, e a todos os anciões de Israel. Então, o que Deus fala para Josué no versículo 9 de Josué capítulo 1, era algo que ele já tinha falado a Moisés, e Moisés já tinha falado ao povo, e sempre encorajando, sabe? Às vezes eu fico imaginando, né, como deveria ser difícil mesmo para Josué, porque o que ele estava indo conquistar, pessoal, era um milagre, era algo divino. O povo de Israel tinha que saber que a promessa que Deus estava fazendo, era Deus que estava dando, não existia mérito de Israel, não existia. Existia simplesmente um posicionamento de Josué a se tratar e se identificar como um instrumento de Deus para a obra que Deus tinha para o seu povo. Você vai olhar a história de Israel dentro e você vai ver coisas soberanas o tempo todo, coisas sobrenaturais. Então, vamos continuar agora a partir do verso, eu parei no 9, né? Então, a partir do verso 10, nós vamos até o final do capítulo. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provedei-vos, diferente palavra, de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuídes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis. Até aqui, vou fazer um pequeno comentário. Perceba que tinha uma parte do povo que já tinha terra. Então, a parte de Manassés já tinha uma parte que era antes do Jordão. Mas era muito importante que eles cumprissem a palavra, porque a conquista era para o povo. Mesmo dentro das tribos que você tinha, e a gente não sabe como é isso, né? Mas vamos pensar em bairros, que são hoje um pouco mais da nossa atualidade. Era uma conquista que Deus dava para o povo. Todo o povo tinha que cruzar o Jordão. Claro que aqui você vai reparar que aí, o pessoal que vai é só os homens, né? É o pessoal guerreiro. Porque eles estavam indo para a guerra. Mas eles tinham que honrar a promessa que Deus faz para com o povo. Continuemos no verso 15. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e este quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo
quanto lhes mandarem, morrerás. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, aqui a gente tem o primeiro capítulo de Josué. A gente vai agora um pouco para outros textos, mas eu queria que os irmãos refletissem sobre essa passagem de bastão. Mas era uma passagem de bastão de um plano divino. E essa expressão que a gente ouve, né, esforça-te, tem de bom ânimo, ela é usada por Deus em vários lugares da Bíblia. A gente vai pegar um que é muito conhecido, mas que é para vocês verem como Deus às vezes diferencia realmente alguns chamados, alguns planos que Ele tem para o seu povo. Vamos para a 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Aqui a gente vai ver Davi passando a Salomão o plano da construção do templo, que é também uma coisa maravilhosa, e eu espero que vocês um dia tenham curiosidade de estudar. Mas Deus também mostrou cada detalhe do que Ele queria. Deus é um Deus muito detalhista. A palavra que o pastor Viana usou hoje de manhã era mais bonita, entendeu? Mas eu não lembro. Então, a gente vai ficar com detalhista mesmo, tá bom? Então, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19 e 20. Tudo isso disse Davi e fez-me entender o Senhor, por escrito da tua mão, a saber, todas as obras desta planta. A planta, né, a construção, pensa realmente numa planta, igual a gente faz hoje na arquitetura. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, o que eu quero trazer é que Deus tem um plano. E a gente estava discutindo na viagem missionária, vários temas, né, Gui? Vários temas cabeça. A viagem missionária deu fruto até de grupo de teologia dessa vez, que a gente entrou em várias discussões. Mas era muito interessante a gente perceber que em todas as discussões a gente chegava em uma conclusão: Deus é soberano. O plano de Deus vai acontecer. Você é milenista, se ele vai chegar, se a gente vai ser arrebatado antes ou depois, a origem da vida, o propósito de Deus vai acontecer. Isso foi maravilhoso perceber. Então, eu quero que os irmãos reflitam, né, que nós estamos no meio de um plano divino. Esse povo, ele tinha uma promessa, que era a conquista da terra. Hoje, eles esperam um Messias, a volta de Cristo. Então, e aí eu convido você a refletir, né? A gente já está no mês 6, né? 7 agora, né? Vamos entrar no 7, né? Então, já se foi meio ano. É um bom número, né? Metade do ano já foi. Eu sou de exato, então eu gosto dessas coisas. Múltiplo de 5, múltiplo de 3, metade, um quarto. E aí, há 6 meses atrás, você fez muitos planos. Como eu, talvez, você colocou a meta de emagrecer novamente. Mais um ano. Não estou bem novamente. Mas tudo bem. E aí, às vezes, a gente pensa, né? Nossa, e aí a gente fala, né? Nós cantamos, né? Os planos de Deus são maiores que os meus. E às vezes a gente, né? Fica ali, fala assim, não, Deus, mas eu quero isso. Eu quero isso, eu quero isso. E Deus está te guiando para outro lado. E eu quero hoje convidar vocês a serem igual ao povo de Israel. A realmente serem fortes e corajosos no que Deus tem proposto para o povo como um todo. Entenda que você é um instrumento. Não estou falando para você não fazer planos. Faça. Eu sou um planejador nato, amo planejar a minha vida.
Mas no fim, dedique seus planos a Deus. Assim, pense, o plano que Josué herdou de Moisés não era um plano fácil. Era um plano somente feito no sobrenatural. Nós lemos em Deuteronômio, imagina, você ia ganhar uma videira que você não plantou, uma oliveira também não, um poço que você não cavou. Deus estava dando uma cidade pronta, uma terra, era entrar e usar. É igual comprar a casa pronta, não precisa trocar nada, chega e entra. Às vezes Deus vai mandar você construir algumas coisas, às vezes Deus vai lhes dar as coisas prontas, mas no fim, às vezes é no tempo de Deus. E aqui a gente às vezes erra muito, né? Pensa, era para ser 11 dias, foram 40 anos. Moisés recebeu a promessa e parou num rio. Pensa um homem que atravessou um mar. Para quem, né, eu gosto muito do mar. É olhar ao horizonte e não saber. Essa foi o tamanho do milagre que Deus fez. Então, não sei exatamente a distância, mas para pensar num homem que foi usado para abrir um mar. Deus fala, você não vai passar do rio. É isso, essa é a reflexão que nós temos que fazer. Às vezes Deus está abrindo mares para a gente e a gente fica, mas eu não quero isso, eu não quero. E aí às vezes você vai parar num negócio que talvez, nossa, Deus me usou para tantas coisas grandiosas, mas para isso aqui eu não vou. Porque nós temos que entender que nós fazemos parte de um plano maior. E agora, eu quero que nós tragamos para a nossa realidade, né? Hoje nós estamos esperando um Redentor. Todos que estão aqui, ou quase todos pelo menos, esperam o Messias. E assim como o pastor Viana e todos aqui, eu espero que ele volte na minha geração. Eu tenho um pouco mais de tempo, tá, pastor? 25, talvez não seja a mesma geração sua, mas eu tenho tempo. E eu oro para que Deus faça esse plano, sabe? Seja concluído. Por quê? Porque eu quero ver Cristo abrindo vivo ainda. Imagina, talvez meu filho fale, tá vendo? Chegou a hora, esse é o momento. Então, e aí a gente vai agora lá para o Novo Testamento. Vamos para João, capítulo 3. Uma história muito conhecida entre os cristãos, a história de Nicodemos. João capítulo 3. Para quem não tem tanto domínio, eu não vou me aprofundar tanto nessa história. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, que pediu um encontro com Cristo quando ele estava nessa terra. E Cristo falou, como ele sempre falava, às vezes de não maneiras tão simples como foi com Moisés, né? Às vezes a gente para pensar, por que nem sempre Deus fala igual ele falou com o pessoal do Velho Testamento, né? Era mais fácil. Aquela terra, até tal distância é seu, você não precisa se preocupar que eu vou te defender, ninguém vai passar, não. Cristo não falava assim. Cristo muitas vezes falava com parábolas, e às vezes eu acho que ele gostava de brincar com a gente, com o pessoal, sabe? Colocar uma pulga atrás da orelha. Eu acho que se fosse muito direto, o pessoal não ia acreditar. É uma notícia muito boa que o Messias tinha vindo. Mas vamos lá, a gente vai ler a partir do verso 9 de João capítulo 3, a gente vai até o verso 17. Nicodemos respondeu, como pode ser isso, né? Deixa eu ler o 8, porque para dar um contexto aqui, né? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode isso? Jesus respondeu e disse, tu, mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem,
que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, aqui é o plano que nós estamos. Então, quando Cristo é revelado como Filho de Deus, ele também traz consigo um plano divino. E aí, uma das discussões que a gente teve lá foi exatamente sobre o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos pensar numa situação igual a gente faz. Vou fazer na nomenclatura executiva, um brainstorm. Tudo é inglês agora no mundo corporativo. Vamos fazer uma situação. Deus cria o homem perfeito. E aí ele peca. E ele se perde. Mas Deus ainda assim se revela. Eu sempre gostei de pensar nisso, né? Como que será que o primeiro crente pensou em Deus? Aí, meus amigos da viagem missionária, mas Adão foi passando o ensinamento, e o Deus poderoso, o Deus vivo, sempre foi ensinado de geração em geração. Eu falei, eu me contenho com essa resposta. Então, pense, Deus já tinha um plano. Quando a gente olha para o Velho Testamento, eles criam num Messias, que seria morto. Mas pensa você crer em algo que não era claro. Tanto não é claro que os judeus não creem que foi Cristo. Essa é a verdade, eles não creem que Jesus é. Mas nós cremos. E aí entra esse verso maravilhoso. Deus morreu pelos que creram nele. E eu, quando era mais novo, eu tinha um pensamento errado, que Deus morreu por todos, como é ensinado. Hoje eu creio que todos nós somos criaturas de Deus, mas a Bíblia é muito clara em dizer que você tem que crer no plano que Ele tem para nós. No plano que Cristo foi enviado como seu Filho para morrer. Ele mesmo revelou, eu estou mandando o meu Filho para morrer pelos pecados. E aí dessa maneira vai resolver o problema do pecado, porque ele já vai morrer por todos os pecados. Não é difícil. Você só tem que crer que quem eu estou enviando realmente é o meu Filho. Essa era a dificuldade. A dificuldade do homem, às vezes, entender que aquilo é algo soberano, que Cristo foi usado por Deus, e que realmente Ele morreu, mas que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou e que Ele pagou todos os pecados. E aí, quero que você me questione, mas como que eu vou crer nesse plano? É muito fácil. Às vezes a pessoa vem para você e dá um conselho, faça isso que vai dar certo. Mas por quê? Porque eu fiz e deu certo. É sempre assim que você aconselha alguém, seja no casamento, seja no trabalho, seja no ensino. Você só pode aconselhar algo que você fez. E por isso que Deus faz isso. Porque Cristo também é Deus. E aí você pode estar me perguntando, né? Como que eu creio nisso, né? E aí eu posso chamar já o grupo de louvor, já está encerrando. Vai ter só mais um versículo. E aí eu peguei um versículo da sua última pregação, pastor Giana. Na verdade não tem como, né? A gente só prega sobre a Bíblia, então não tem muito como inventar. Então, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 13.
botar Apocalipse capítulo 13, verso 8. Para quem estava aqui semana passada, já leu esse verso junto com o pastor Viana também. Mas eu quero que vocês reflitam o quão soberano é o plano de Deus. No verso 8 diz assim: adoraram todos os que habitam sobre a terra, estes cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que acontece é que a gente às vezes não consegue entender que a morte de Cristo que aconteceu na cruz, ela está dentro de um espaço-tempo. Mas que na verdade o plano já se concretizou. O plano está concretizado desde a fundação do mundo. É algo muito difícil com a nossa cabeça humana entender algo que está fora da nossa realidade. Deus é tão soberano ao ponto de que ele teve que se reduzir para entrar no tempo, porque ele é o tempo. Então, se você quer crer no plano de Deus, e eu te convido hoje a crer, a realmente entregar a sua vida. E eu vou te falar por quê. Porque ele já aconteceu. Deus é eterno. E ele já morreu na cruz. E não é porque hoje nós estamos no século 21, no ano de 2024. Antes mesmo do Cordeiro ser levantado na cruz, como Moisés já profetizava lá no deserto, aonde nem se ouvia falar de Cristo, Jesus o Cristo. Então, pense, creia, esse plano já aconteceu. A questão é, você será um instrumento dentro desse plano divino? Essa é a reflexão que eu deixo para quem já creu. Para quem não creu, eu só te convido a crer. Creia e veja a mudança que Deus vai fazer. Eu não consigo te explicar como Deus é. Deus é muito individualista com cada um. Ele é maravilhoso de acordo com o que você precisa. Mas ele tem um plano, um propósito. E você pode ou não fazer parte dele. E para quem já está na caminhada junto comigo, eu te convido a repensar se talvez os planos que você fez para esse ano, que já está na metade, se ele realmente está alinhado com os planos de Deus. Se o propósito que Deus colocou na sua vida, realmente você está sendo muito corajoso em falar: se Deus está colocando em mim, eu vou ser usado.